O texto Uma Nuvem se Levanta no Mar, de Hernandes Dias Lopes, é uma reflexão sobre a necessidade de um avivamento espiritual no Brasil, diante da crise política, moral e social que o país enfrenta. O autor se baseia na história bíblica de Elias, que orou no Monte Carmelo por chuvas após 3 anos e meio de seca, e viu uma pequena nuvem se levantar do mar, como sinal da resposta de Deus. Ele compara a situação do Brasil com a de Israel na época de Elias, e aponta os obstáculos que precisam ser removidos para que as chuvas do avivamento venham sobre a nação. Antes de continuar, peço que você não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hernandes afirma que o Brasil vive tempos de sequidão espiritual e que os Elias de Deus estão orando por uma poderosa visitação de Deus nesse tempo. Ele diz que a crise está instalada em todos os setores da sociedade e que cresce a impiedade, a iniquidade, a injustiça, a imoralidade, a desonestidade e a violência. Ele diz que fracassa o braço da carne e que entra em colapso o sistema garantidor da ordem e da justiça. Ele diz que as igrejas cristãs, que deveriam anunciar o Evangelho, muitas vezes se desviam do seu chamado e perdem sua vitalidade. Uma das defesas da reflexão é que a saída para o Brasil não está na plataforma política nem apenas numa política de recuperação econômica, mas sim em uma intervenção soberana de Deus. Ele diz que só um avivamento espiritual pode erguer o país do caos político, moral e espiritual. Ele diz que precisamos das chuvas restauradoras do alto para regar os corações sedentos e aflitos. O autor explica que para que as chuvas do avivamento venham, é preciso seguir o exemplo de Elias, que confrontou o rei Acabe, o povo e os profetas de Baal, e removeu Baal do caminho. Ele diz que entre as chuvas de Deus e a terra seca, há um obstáculo que precisa ser eliminado: Baal. Ele diz que Baal representa os falsos deuses, os ídolos, as paixões mundanas, as ideologias contrárias à palavra de Deus. Ele diz que precisamos nos humilhar diante de Deus e nos arrepender dos nossos pecados. Hernandes descreve como Elias subiu ao cume do Monte Carmelo para clamar pelas torrentes do céu. Ele diz que Elias orou com fervor e persistência até ver uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem, se levantar do mar. Ele diz que essa nuvem foi a promessa de uma chuva copiosa que se aproximava. Ele diz que essa nuvem é um símbolo da graça e do poder de Deus. O escritor termina com um chamado para que os cristãos não negociem seus valores diante das pressões do mundo, mas que sejam fiéis à sua vocação celestial. Ele diz que somente assim poderão glorificar a Deus e abençoar as pessoas. Ele diz que precisamos subir à presença do Senhor e clamar pelas chuvas do avivamento. Ele diz que precisamos ver uma nuvem se levantar no mar. O texto é bem articulado e coerente, apresentando uma visão bíblica e profética da situação do Brasil e da necessidade de um avivamento espiritual. Hernandes utiliza uma linguagem simples e direta, sem perder a profundidade do tema. Uma nuvem se levanta do mar, texto de Hernandes Dias Lopes. Elias, porém, subiu ao topo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. 1 Reis 18, versos 42 ao 44. O profeta Elias orava no Monte Carmelo, clamando ao Senhor dos céus as chuvas torrenciais para dessedentar a terra e restaurar a sorte da nação depois de 3 anos e meio de seca severa. Na 7ª vez que clamou ao Senhor, seu moço viu uma nuvem, do tamanho da palma de uma mão, que subia do mar. Elias entendeu que era a promessa de uma chuva copiosa que se aproximava. O Brasil vive tempos de sequidão e os Elias de Deus estão orando por uma poderosa visitação de Deus nesse tempo. A crise está instalada em todos os setores da sociedade, do palácio ao parlamento, das cortes às escolas, das igrejas às famílias. Cresce a impiedade, agiganta-se a iniquidade, a injustiça desfila nas ruas, a imoralidade desfralda suas bandeiras, a desonestidade está nas ruas, a violência assusta a nação. Nesse deserto de virtudes e nesse campo minado de integridade, sentimos-nos acuados por aqueles que deveriam nos defender. Fracassa o braço da carne. Entra em colapso o sistema garantidor da ordem e da justiça.
Aqueles que violam as leis e oferem gordas vantagens de esquemas de corrupção recebem as benesses dos magistrados e desfilam garbosos como beneméritos da sociedade. Aqueles que deveriam legislar para o bem do povo deixam-se vender por dinheiro e corrompem seu mandato. Aqueles que deveriam governar para o bem do povo blasonam discursos populistas para promover aquilo que traz mais desespero para a nação. Nesse ambiente cinzento de tantas sinuosidades morais, a nação geme sob o látego da desesperança. Não há a quem recorrer. Prevalece as nulidades, enquanto a virtude escasseia. As igrejas cristãs, que deveriam manter-se focadas no seu chamado de anunciar o evangelho, não raro, imiscuem-se também em bandeiras alheias à sua vocação e perdem sua vitalidade. É nessa hora de ameaça à nação que, à semelhança de Elias, devemos nós subir à presença do Senhor e nos humilharmos até ao pó, clamando pelas chuvas do avivamento. A saída para o Brasil não está na plataforma política, nem apenas numa política de recuperação econômica. Só uma intervenção soberana de Deus pode erguer nosso país do caos político, moral e espiritual. Precisamos de um avivamento espiritual que desperte a igreja e impacte o mundo. Precisamos das chuvas restauradoras do alto para regar os corações sedentos e aflitos. Elias confrontou o rei Acabe, o povo e os profetas de Baal. Elias não deu outros nomes a Baal, mas removeu Baal do caminho. Entre as chuvas de Deus e a terra seca, havia um obstáculo que precisava ser removido. Baal precisava ser eliminado. Depois de mostrar, com sinais eloquentes, que só o Senhor é Deus, Elias subiu para o cume do Monte Carmelo para clamar pelas torrentes do céu. Elias orou com humildade e perseverança. Orou até as chuvas descerem. Elias falou do poder de Deus e o experimentou. De igual modo, a maior necessidade da igreja é preparar o caminho do Senhor e clamar por um grande avivamento. É tempo de buscarmos ao Senhor até que Ele venha. É tempo de orarmos até que uma nuvem se forme no horizonte. É tempo da igreja perseverar em oração até que do alto sejamos revestidos de poder. É tempo de vermos uma igreja restaurada pelo Espírito Santo e uma nação alcançada pelo Evangelho da Graça. Que venham as chuvas da graça sobre nós. Obrigado por ouvir esta poderosa mensagem do Reverendo Hernandes Dias Lopes até o final. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quer que essa mensagem transforme muitas vidas? Não deixe de compartilhar. Até breve. Que Deus te abençoe.